Conversar um pouquinho sobre literatura. Literatura. Esse livro aqui, ó, O Papa e Mussolini, que conta a estreita relação e o crescimento do fascismo. E como Benito Mussolini era próximo do Papa Pio XI e ambos construíram, de fato, o fascismo. Sobre os mesmos conceitos que escutamos hoje: Deus, pátria e família, a moral e os bons costumes, criando um grande inimigo, a teoria da conspiração. Esse livro não acabou por aqui não, ele teve continuação. Ele continuou com a relação do próximo Papa com Adolf Hitler, inclusive apresentado por Benito Mussolini. E como normalmente é perigoso quando misturamos os conceitos políticos com conceitos religiosos e criamos uma bandeira. Mussolini não era de direita no início. Atenção, Mussolini era de esquerda, muito próximo de Gramsci. Muito próximo, inclusive prendeu. Mas em busca pelo poder, ele se tornou um líder de extrema direita, ou ultradireita. E com a mesma bandeira, Hitler nasceu. E deu o golpe, inclusive ele foi eleito. O povo escolheu Hitler, criou Hitler, um grande herói na Alemanha, até ele dar o golpe e virar o líder supremo. E ainda como um grande autoritário, o povo ainda estava ao lado dele. E ele massacrando pessoas que pensavam diferentes, de etnias diferentes, tudo que fosse contrário à ideologia dele. Assim como o fascismo fez, assim como Benito Mussolini fez. Eu chamo a atenção com essa literatura não para criticar a religiosidade, mas sim para dizer como é complicado aproximar a religiosidade e seus conceitos da política. Até mesmo em culturas diferentes como a nossa, que é uma cultura ocidental. Falando em outros tipos de cultura, temos hoje, inclusive, lá no Afeganistão, o Talibã, que nasceu no Paquistão com uma bandeira religiosa, os estudiosos do Corão. Hoje, dominam o Afeganistão diante de um governo teocrático, autoritário. Então isso acontece em qualquer vertente sociopolítica. É perigoso criar o inimigo e montar uma base ideológica supostamente da moral e bons costumes, porque quem serão os inimigos da moral e bons costumes? Quem são os inimigos da ordem? E a gente passa por isso hoje aqui no Brasil. Democracia é o livre e espontâneo direito de expressar a sua ideologia. Seja esquerda, seja direita, seja centro, os progressistas, os democratas, os social-democrata, qualquer vertente sociopolítica. Faz parte da escolha de cada um. E a outra pessoa não pode ser discriminada ou sofrer preconceito porque escolheu a outra bandeira. O certo e o errado não compete a nós, compete aquilo que vai ser construído mediante a história administrativa. Então, trouxe hoje essa literatura, O Papa e o Mussolini. Dá trabalho, é um livro grosso e tem uma continuação para a gente conseguir entender o quanto é perigoso criar conceitos religiosos, misturando esses conceitos religiosos com conceitos políticos. Levando em consideração que todo grande governo autoritário, toda grande ditadura, nasceu com o consentimento e apoio do povo que criou seus heróis. Assim aqui no Brasil foi a Era Vargas, assim aqui no Brasil foi a ditadura militar. Inclusive, Deus, pátria e família de novo. Agora é falado com uma palavrinha chamada liberdade. Mas o que é liberdade para cada um? Será que liberdade é eu escolher outra ideologia e ser xingado por isso? Não, isso não é liberdade. Isso é falta de respeito. Isso é uma tendência muito grande antidemocrática. Democracia que nasceu inclusive com Aristóteles, a famosa democracia direta, que era censitária e sexista, ou seja, mulheres não participavam e pessoas pobres não participavam também. Ela evoluiu, ela virou democracia representativa, mas será que todos nos representam? Ela ainda está evoluindo para uma democracia participativa que tem ferramentas administrativas no ambiente jurídico, muito conhecidas inclusive, o referendo, o plebiscito,
as ações, é um progresso e não um retrocesso. Então vamos entender, eu trouxe essa literatura para a gente conseguir entender um pouquinho o processo democrático, para a gente conseguir entender um pouquinho que a história nos conta os nossos próprios erros, para que a gente continue evoluindo na questão social, principalmente na questão política, porque sem política ninguém faz nada. O homem é um animal político, assim como o homem é o lobo do próprio homem. Dois filósofos diferentes com o mesmo objetivo. Eu sou o Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Obrigado.